ao palco o presidente do IASP, Dr. Diogo Leonardo Machado de Mello, a nossa palestrante convidada, professora Judite Martins Costa, a vice-presidente do IASP, doutora Marina Pinhão Coelho Araújo, e a diretora cultural do IASP, doutora Eide Rosa Florencio Neves. Boa tarde a todas e todos. É com imensa satisfação, orgulho, que damos início a mais uma reunião almoço dessa gestão, recebendo ninguém mais, ninguém menos do que minha professora de todos, Judite Martins Costa. Antes de passar algumas palavras, eu gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes, cumprimentar a presença do meu professor Miguel Reale Júnior, presidente Renato de Mello Jorge Silveira, presidente José Horácio Ralph de Rezende Ribeiro, presidente Rui Fragoso, vice-presidente da APAMAGES, Laura de Matos, presidente Enio Luiz Rosseto, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, meu amigo civilista, corregedor-geral de Justiça, Francisco Eduardo Loureiro, cumprimentar também a minha amiga, presidente da Associação dos Advogados São Paulo, Renata Castelo Branco Maria de Oliveira, Dr. Rodrigo Jorge Moraes, presidente do NBA. Queria cumprimentar e agradecer a presença do ministro Celso Laffer, aqui presente, doutor desembargador Homero Batista, vice-diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora Magna Cardoso Mateus Silva, juíza daquele tribunal, meus amigos, minhas amigas. É com grande alegria que damos início a mais uma reunião almoço dessa gestão. E hoje, este encontro carrega um simbolismo especial, pois nele convergem 3 dimensões fundamentais do nosso compromisso com o direito e com a sociedade. Em primeiro lugar, prestamos aqui uma sincera e necessária homenagem às mulheres. Mulheres que abriram caminhos onde só havia silêncio, que ocuparam espaços antes negados e que seguem fazendo história no direito brasileiro com talento, coragem e excelência. Celebramos hoje não apenas suas conquistas, mas também sua presença transformadora, que é, ao mesmo tempo, símbolo de resistência e sinal de futuro. A igualdade de gênero não é uma aspiração, é uma exigência ética, jurídica e civilizatória. E esse Instituto, por meio da sua diretoria, reafirma o seu compromisso firme e permanente com essa pauta. Registro, aliás, a iniciativa de dar publicidade às nossas associadas. Uma publicidade de dentro para fora, ressaltando o protagonismo de nossa instituição. Campanha essa que será coroada na sexta-feira, com a realização do Encontro da Advocacia Feminina de São Paulo, uma plataforma de discussões sobre as iniciativas que deverão ser feitas nos próximos anos. Estamos trabalhando para garantir que as vozes femininas sejam ouvidas, respeitadas e cada vez mais protagonistas nas discussões jurídicas, acadêmicas e institucionais. Em segundo lugar, reafirmamos o papel histórico e o compromisso contínuo do Instituto dos Advogados de São Paulo com o debate jurídico profundo, plural e responsável. Não é de hoje que o IASP se dedica a pensar o direito civil do país. Em 1917, como gosta de lembrar nosso presidente Renato Silveira, este instituto já debatia com seriedade e visão crítica o então recém-promulgado Código Civil de 16.
não foi diferente com a discussão que permeou a promulgação do Código Civil de 2002, após 35 anos de debate intenso. Mais de um século depois, seguimos neste mesmo papel. Como todos sabem aqui, estamos diante do anúncio da maior reforma do Código Civil desde 2002. E é preciso dizer com clareza, não se trata de um simples rearranjo jurisprudencial, uma organização de um suposto material já pacificado e consolidado pela doutrina, como alguns têm tentado fazer crer. Trata-se, sim, de uma mudança estrutural com impactos profundos na vida do dia a dia das pessoas e nas relações privadas, que exige debate público, transparência e participação ampla da sociedade jurídica. Não podemos permitir que alterações dessa magnitude avancem às pressas, sem o necessário amadurecimento técnico, sem escuta plural e sem a devida responsabilidade institucional. O IASP não se omitirá. Seguiremos atuando como sempre fizemos, com independência, compromisso e dedicação ao fortalecimento do Estado de Direito. E, por fim, mas no coração dessa reunião, prestamos uma homenagem à professora Judite Martins Costa, minha mestra, minha amiga e uma das maiores juristas do direito civil brasileiro. Aliás, professor Miguel Reale Júnior, aqui eu tenho que fazer uma pausa para uma lembrança que marcou o rumo da minha vida acadêmica. Conheci pessoalmente a professora Judite, ela não gosta que eu falo disso, né? Em dezembro de 2006, não me esqueço, da cena que no meio do caos aéreo de 2006, após quase 12 horas de voo, eu encontro a professora Judite Martins Costa chegando no quarto andar da PUC com o pé quebrado, né? Com o pé quebrado para participar da minha banca de mestrado. Deve imaginar o humor da professora Judite ao estar ali, certamente cansada, com dor, para debater alguns rompantes juvenis, né? E ideias imaturas de um jovem estudante. Fui examinado por 4 horas, professor Giovanni Ettore Nani não me deixa mentir, a ponto do professor Renan Lotuco ter consignado no prefácio do meu primeiro livro, que o livro mereceria ser lido só pela ousadia da professora Judite ter sido convidada pela banca. Aliás, me permita alongar mais um pouco, professora, mas faltava uma semana para o meu casamento, e a Celina, minha esposa, me confortou após a arguição, destacou quão valioso era aquele fruto daquele trabalho, mas não sem antes fazer uma pergunta para arrematar a nossa conversa. Depois de tudo isso que assisti, você tem certeza mesmo que quer se casar daqui a uma semana? Pois bem, professora, 20 anos depois, nossa admiração por Vossa Excelência só aumentou. Seu companheirismo, sua seriedade, troca de ideias e a lembrança das premissas históricas do direito privado permitiram o nosso avanço e nossa estabilidade. E fizeram o destino que estivesse aqui, na qualidade de presidente do IASP, para lhe render homenagem e agradecê-la por todo e por tudo o que tem feito pelo direito civil nacional. Livre docente em direito civil pela USP, professora durante anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, árbitra, parecerista, por todos conhecida, presidente e fundadora do Instituto dos Estudos de Culturalistas e membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, nossa associada. Certamente uma das mais citadas doutrinadoras de direito civil, autora do clássico Boa-Fé no Direito Privado. Judite é uma autora de obra densa, rigorosa, sofisticada, que influenciou e tem influenciado gerações de civilistas e moldado o pensamento jurídico contemporâneo com elegância, profundidade e coragem intelectual. E é isso que nós estamos aqui a homenagear, professora. Sua contribuição ultrapassa os livros e pareceres. Está no modo como nos ensinou a pensar criticamente, a valorizar os princípios e nunca ceder ao simplismo.
Judite representa o que há de mais elevado na tradição jurídica brasileira e este momento é um orgulho pessoal e institucional para debater justamente essa maior reforma que pode gerar a mais sensível crise do direito privado nacional. É uma honra recebê-la, professora. Sua presença aqui engrandece não apenas esse evento, mas toda a trajetória do Instituto. O projeto de Código Civil, fruto de uma geração espontânea, repleto de assimetrias e propondo uma mudança de mais de 1.200 artigos, não nos acalma. Justamente por isso que queremos ouvi-la. Vamos ao debate e à celebração daqueles e daquelas que verdadeiramente constroem o direito com paixão, inteligência e compromisso com a justiça, como é o caso de Vossa Excelência. Com vocês, professora Judite Martins Costa. Caríssimos amigos, amigas aqui presentes, prezadas autoridades que aqui vejo, a quem eu renovo o meu respeito e admiração. Caríssimo Diogo Marinaide, embora eu conheça de longa data a fidalguia dos membros da direção do Instituto dos Advogados de São Paulo, e me beneficie de sua amizade, eu não imaginava ter a honra de vir a ser a palestrante dessa muito afamada reunião-almoço que reúne a nata da advocacia brasileira. Ao Diogo, em que encontro a mesma nobreza de caráter, afabilidade, dedicação à ciência do direito, extrema generosidade, como acabaram de ver, encontrei em seu mentor, o querido professor Fernando Tufo. A Marina, esse furacão de coragem, iniciativas, entusiasmo, alegria e generosidade. A Eide, que esconde sob uma aparente doçura uma firmeza de propósitos notável. Aos demais membros da diretoria, aos ex-presidentes José Horácio, Renato, Rui Fragoso, o meu agradecimento é imenso. E eu posso assegurar, sem a vastidão do meu empenho em colaborar com esse mais do que centenário instituto nas relevantíssimas funções que desempenha. Dentre essas funções está, como anunciou em sua posse o primeiro presidente, o Barão Ramalho, o estudo do direito aplicado à vida prática. E nada poderia ser mais afeito à vida prática de todos nós, advogadas, advogados, magistrados, do que o estudo da principal legislação que guia a nossa atividade cotidiana na vida civil, pois acredito que até publicistas, penalistas, constitucionalistas, sem falar em tributaristas e administrativistas, devem, em algum momento da sua atividade profissional, recorrer ao Código Civil e à sua lei de introdução, que também está sendo mudada e que agora se chama de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A importância prática do ensino, do estudo, aplicado, sério, constante do Código Civil aumenta exponencialmente agora, quando estamos na iminência de assistir à sua destruição por uma imperitíssima reforma que pretendeu, em escassos 180 dias, modificar mais de 1.200 artigos, promovendo mais alterações em relação ao Código vigente de 2002 do que deste em relação ao Código 16. Alterações na letra, no espírito e no sistema. O tema é tão grave e tão urgente que não me deterei em cogitar o porquê dessa reforma, entre aspas, a palavra reforma,
desnecessária, que a sociedade não pediu, que os professores que estavam começando a festejar os 20 anos de vigência do Código de 2002, na verdade estavam começando a conhecer o Código Civil de 2002, receberam com estupefação. Nada direi sobre a comissão, composta por pelo menos 38 pessoas, com orientações teóricas, intelectuais e ideológicas diversas, sendo poucos, muito poucos, os civilistas dela integrantes. Apenas deixando claro e sublinhado que tudo o que direi não deve ser tomado como uma crítica ad hominem. Suponho que todos os que integraram esta comissão foram movidos por espírito público e bons propósitos. Minha crítica é ao texto apresentado. Irei direto ao ponto ou aos pontos que exemplificam as razões pelas quais entendo estar consagrado no PL 04/2025 uma obra de populismo jurídico. Na política, o populismo é caracterizado como uma prática cujo líder toma para si o encargo de salvar o país e o povo. O populismo se reveste de promessas dirigidas a setores vulneráveis da população, a elite sendo inimigo a combater. No direito, o populismo se expressa pela promessa implícita em muitas das regras propostas e explícita no discurso dos reformadores de proteger os setores vulneráveis da população, ao mesmo tempo em que trata a elite jurídica tida como complexa, complicada e divorciada da realidade da população e as empresas como inimigas a serem penalizadas, para que os empresários, e eu cito, não fiquem rindo da nossa cara, fecha aspas. Como disse o relator geral da comissão elaboradora do anteprojeto, em vídeo publicado no YouTube sobre a reforma do Código Civil, e eu o citarei literalmente. O livro da responsabilidade civil é o mais acanhado do Código, o mais insuficiente. Vocês acham que o sistema da responsabilidade civil funciona? Ou as empresas no Brasil descumprem a lei, descumprem contratos e pagam indenização rindo, inclusive rindo na nossa cara? O sistema precisa começar a funcionar. Fecha aspas. Esse populismo, refletido em regras que em seguida apontarei, irá gerar danos gravíssimos, insegurança, litigiosidade e a fratura no sistema do direito privado. Num imenso, mas realmente imenso esforço de síntese e concentrada apenas em pequena parcela do chamado direito civil patrimonial, fixo em 3 os principais pontos críticos em que transparece o populismo no projeto de reforma do Código Civil. 1. Excesso de regras abertas, contraditórias, neologismos, expressões sem densidade normativa. 2. Consumerização completa dos contratos. 3. Panfuncionalização da responsabilidade civil. Vamos ao problema da linguagem. Há uma equação a considerar. O Brasil é um Estado democrático de direito, Constituição Federal, artigo 1º. Há uma democracia de direito, e só pode haver democracia de direito e no direito. Não existe democracia de e no arbítrio. Justamente por isso, o direito não pode se dar ao luxo de ser inseguro, destituído de critérios previamente cognoscíveis que orientem a aplicação de suas regras. Cidadãos, cidadãs devem saber o que esperar, devem poder confiar em como o direito será aplicado. Sem regras aplicáveis segundo critérios dados ex ante, não há democracia, há o arbítrio da subjetividade.
Dentre as razões que suscitam o arbítrio da subjetividade da aplicação das leis, estão problemas causados por indeterminação conceitual e má técnica na redação, o que gera dúvidas e contradições entre julgados e inconformidade com a injustiça acarretada por decisões diversas para situações similares, tendo como resultado o desprestígio da lei e da própria autoridade da justiça. Mas, em completo desprezo a essas fundadas razões, o PL promove, por exemplo, um aumento de 650% nas referências à função social do contrato e da propriedade, como contabilizou o professor Paulo Doron de Araújo, que aqui está. Essa ideia, princípio, cujas eficácias no plano concreto, passados 20 anos de vigência do Código de 2002, ninguém sabe o que é. A pesquisa do professor Paulo Doron aponta a experiência das 2 décadas de vigência do artigo 421 do Código Civil limitou a função social do contrato a cerca de 5 ou 6 hipóteses aplicadas, deduzidas pelo STJ, como norma secundária e excepcional, sempre. Agora, dentre esse excepcional aumento das previsões sobre função social, o projeto enuncia já no artigo 421, inciso 2º, a cláusula contratual que violar a função social do contrato é nula de pleno direito. Está reaberto um novo ciclo de incertezas e de litígios. Não contentes com esse aumento exponencial desta expressão indeterminada, os projetistas inseriram o princípio da boa-fé em mais de 32 enunciados, além dos já existentes. Ora, só agora, passados 30 anos da vigência do Código de Defesa do Consumidor, que pela primeira vez colocou em letras de lei positiva o princípio da boa-fé, fora uma regra do Código Comercial que nunca foi aplicada, começava a haver no panorama doutrinário e jurisprudencial um certo distingo, uma certa estabilidade na fixação dos significados e eficácias desse princípio, que por longo tempo, principalmente depois da vigência do CDC, mas também do Código Civil de 2002, foi invocado e aplicado não apenas a torto e a direito, mas muito mais a torto do que a direito. Tanto assim que, entre os convites mais honrosos e curiosos que já recebi na minha vida, foi um convite do caríssimo desembargador Loureiro, que aqui vejo, para que fosse falar na Escola da Magistratura aos juízes recém-aprovados no concurso, para explicar-lhes o que não era o princípio da boa-fé, para falar sobre o que não era a boa-fé e não sobre o que era, porque a comissão julgadora havia constatado que a maioria das provas o invocava a torto e a direito para resolver qualquer situação cujas soluções, evidentemente, ali não estavam em outras regras do sistema. No artigo 166, inciso 6º, está dito que é nulo todo negócio que fraudar lei imperativa ou norma de ordem pública. Foi acrescido ou norma de ordem pública. No artigo 422-A se enuncia os princípios da confiança, da probidade e da boa-fé são de ordem pública e sua violação gera o inadimplemento contratual. Além da contradição lógica, da contradição em termos, como pode o negócio jurídico, ao mesmo tempo, ser nulo, sem efeitos, gerar o efeito de inadimplemento? Isso eu realmente até agora não consegui compreender. Serão nulos os contratos quando violarem a confiança. O que é? Como se mede? É confiança subjetiva? É objetivada? É objetiva? É mera expectativa? É qualquer esperança? O que é? E violarem a boa-fé. Assim, né? Amplíssimo. Considerando que desde o final da década de 1990,
acredito que 1998 é a data do início, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou cerca de 840 mil casos em que há na ementa referência à boa-fé. No STJ encontramos cerca de 130 mil processos cuja ementa consigna essa expressão boa-fé. E notem, menos de 10 anos antes, na data do início da minha pesquisa sobre boa-fé, em 1992, eu encontrei em toda a jurisprudência brasileira, tudo bem que ainda não era informatizada, mas eu encontrei apenas 8 acordos, sendo um do Supremo Tribunal Federal, ministro Leitão de Abreu, e 4 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em menos de 10 anos, essa enxurrada. Não seria razoável supor que, se houver a mudança proposta no PL, haverá uma enxurrada de pedidos de nulidade de negócios jurídicos por afronta à boa-fé e haja insegurança jurídica e haja custo Brasil. Além desses casos, no meu modo de ver, muito heterodoxos do tratamento das causas de nulidade, é preciso anotar ainda que o PL etiqueta ainda 20 regras como de ordem pública, mais outras 50 por remissão, mais as causas tradicionais de nulidade, o que resulta num imenso poder ao decisor para nulificar contratos com base em regras fluídas, vazadas em linguagem indeterminada. O resultado é a imensa insegurança para os contratantes. Há artigos diversos tratando de temas idênticos de modo superposto e ou contraditório. Há muitos e muitos enunciados escritos de modo coloquial, destituídos da imprescindível linguagem técnica. E, como eu tenho repetido, linguagem técnica não é linguagem pedante, é linguagem precisa, acurada. Como, por exemplo, a regra que conceitua o patrimônio, no artigo 91, como um complexo de relações jurídicas experimentadas por uma ou mais pessoas. Como se experimentam relações jurídicas? Como experimentamos roupas ou pratos num restaurante? O anuncia que os contratos devem ser interpretados, cada um com as suas peculiaridades. Artigo 421-A. A profusão de neologismos, autodeterminação informativa, liberdade cognitiva, melhoria cerebral, todos precisamos. Práticas enviesadas a partir de dados cerebrais, texto de lei. Situação jurídica digital, privacidade mental, auditabilidade, explicabilidade, rastreabilidade. Tudo isso, professor Humberto Ávila, sendo apodado de princípios jurídicos, em enunciados contraditavelmente, enunciados inacreditavelmente confusos. Perceba o seguinte, há 85 artigos com o número de 2027. Vai do 2027A até 2027CH. Todos eles destituídos de força normativa. E há previsão num Código Civil, acredite-me, não estou mentindo, da criação de uma disciplina acadêmica denominada Direito Civil Digital, sendo enunciados, como numa ementa da burocracia acadêmica, os seus fundamentos, e ali arrolado. Só falta indicar a bibliografia. Há ainda muitas... Acredite-me, eu não gostaria de ser jocosa a tratar de um tema tão sério. Há ainda muitas e muitas contradições, não apenas entre regras de livros diversos, o que se deve ao método, entre aspas, escolhido, cada comissão não podia interrelacionar com a outra, mas no próprio interior de cada livro, de cada capítulo, às vezes contradição entre o enunciado do caput e do parágrafo. Nada está conectado em sistema.
E, como sabemos, regras contraditórias aumentam a possibilidade de litígios. Resultado: insegurança jurídica e anos de debate para estabilizar o significado dessas regras. Como uma lei dessa envergadura é lançada à sociedade sem se medir previamente os custos do seu impacto? Custos econômicos, custos sociais, custos culturais. Vamos aos contratos. Na disciplina dos contratos, artigos 421 e seguintes, o populismo se expressa por via da consumerização, como se no Brasil não houvesse um Código do Consumidor e como se o Código Civil não se dirigisse a relações jurídicas com outras características diversas daquelas que delineiam a relação entre consumidor e fornecedor de serviços. Como num verdadeiro puzzle, no qual, de um lado, faltam peças e, de outro, as peças se superpõem, as relações contratuais são cindidas em contratos paritários. 1. Contratos simétricos. 2. Contratos simétricos e paritários. 3. Contratos simétricos ou paritários. 4. Contratos assimétricos, seria o antônimo de simétricos ou dos paritários, ou ainda uma outra coisa, né? Contratos de adesão, como se fosse um tipo contratual, né? Contratos empresariais, contratos civis e empresariais. E, se formos ao livro do direito digital, encontraríamos ainda os contratos digitais e os contratos analógicos. Será que ficou faltando a previsão dos contratos impressos em papel e dos contratos manuscritos? No artigo 421, parágrafo 1º, está expresso: os contratos civis e empresariais paritários, nos contratos civis e empresariais paritários, prevalecem o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Pergunta-se, diante de todas essas classificações, o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão se aplica apenas aos contratos paritários? Para os outros contratos assimétricos, adesão, etc., além dos digitais, a rotina será a revisão contratual? Acabou o princípio da estabilidade dos contratos? Assim parece ser. Está prevista também uma ampla e também muito confusa possibilidade de revisar contratos. Artigos 317, 475-A, incisos 478, 479, seus parágrafos. Vamos a eles. O artigo 317 está alocado entre as obrigações de pagamento em dinheiro, isto é, o pagamento de obrigação pecuniária, não aos contratos. E uma coisa é obrigação, outra são contratos. A doutrina majoritária e grande parte da jurisprudência, querendo criar uma regra geral de revisão contratual num código que não a prevê, porque o Código de 2002 não tem regra geral de revisão, tem regras pontuais, apenas tem regra geral de resolução por excessiva nulidade. Bom, passou a usar o artigo 317 como um, entre aspas, puxadinho hermenêutico, como na expressão que ficou célebre, muito famosa, do professor Anderson Schreiber, do Rio. Pois bem, ao invés de consertar essa lacuna, o PL a piora e confessa. Vamos à justificação que consta do relatório final entregue pela comissão em 3 de abril de 2024. Aspas. Em primeiro lugar, o artigo 317, a subcomissão alterou a redação do artigo com 2 finalidades. Primeira, permitir a revisão da prestação contratual de maneira mais ampla. Amplia a revisão. Mas a atecnia é tanta que 11 dias depois o relator geral, em vídeo do YouTube, no qual constam os debates e a votação final, diz, abre aspas, ficou mais complicada ainda a revisão contratual, sobretudo para os contratos empresariais. E ficou mesmo mais complicada, não na possibilidade de revisar, mas nos critérios reitores da revisão por conta das erronias, das contradições.
No agora introduzido parágrafo 1º do artigo 478, se estabelece que, para a identificação dos riscos normais da contratação, deve-se considerar a sua alocação originalmente pactuada. Mas eu pergunto, será sempre a originalmente pactuada? E nos contratos de execução continuada, sujeitos a repactuações? Quando houver aditivos, o que prevalece? É a primeira contratação, a original, é o aditivo, o que é? Um dos propósitos enunciados da reforma foi de, na narrativa oficial, porque há uma distância enorme entre a narrativa e o texto, narrativa oficial tantas vezes repetida nos cursos e nos webinários já em realização, como se a reforma já fosse lei positiva, reforçar o respeito à autonomia privada. Isso que é dito. Pura narrativa. Basta ler o texto. Por exemplo, introduz para os contratos paritários um regime que ao mesmo tempo, presume aplicável a todos os contratos, o qual manda interpretar pelas regras do Código, entre aspas, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, 421-C, mas que, na realidade, é a regra especial, porque há inúmeras normas de exceção ao regime geral. Eu vou ler apenas uma, que está no artigo 421-C, parágrafo 1º, inciso 1. Prestem atenção. Para a sua interpretação, os contratos empresariais exigem os seguintes parâmetros adicionais de consideração e análise. 1. Os tipos contratuais que são naturalmente díspares ou assimétricos, próprios de algumas relações empresariais, devem receber o tratamento específico que consta das leis especiais, assim como os contratos que decorram da incidência e da funcionalidade de cláusulas gerais próprias de suas modalidades. Eu fico tão perplexa com a quantidade de erros que eu vejo nessas 4 linhas, que só posso concordar com o professor Marcelo Trindade quando diz, eu o lerei, a única certeza a que se chega é que seria extremamente danoso para o país dar início ao processo de discussão legislativa de um anteprojeto, ainda era, que falha tão claramente no método utilizado para alcançar os seus objetivos, como está, além de fracassar em atingi-los, causará graves e maléficos efeitos colaterais para o país. Similar dissonância entre discurso e texto perpassam o direito da empresa, que, como diz o professor Henrique Barbosa, aqui presente, para minha alegria, balança entre Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Citarei o professor Henrique Barbosa. O projeto padece de um transtorno de identidade. Por um lado, propaga e positiva valores e princípios liberais ditos fundamentais para, entre aspas, impulsionar o fluxo dos negócios do país. Isso é um outro princípio de impulsionar o fluxo dos negócios no país. E o outro, princípio da atração dos investimentos. Por outro lado, cria barreiras injustificáveis ao restringir a constituição das limitadas unipessoais às pessoas naturais, artigo 1052-A, ou exigir que a simples participação das sociedades estrangeiras em sociedades brasileiras seja precedida de autorização governamental, artigo 1134-A, parágrafo 2º. Ao invés da segurança e previsibilidade prometidas, o que se tende é semear uma indesejável incerteza aos agentes econômicos, fecha aspas. Para o direito societário, eu remeto ao livro que os senhores encontrarão na saída, aos textos muito esclarecedores dos professores Alfredo Assis Gonçalves Neto, da Universidade Federal do Paraná, Henrique Barbosa, de Minas Gerais, Gerson Branco, do Rio Grande do Sul, Otávio Yazbeck, Rafaela Lacaz, do Rio e de São Paulo, Marcelo Trindade, do Rio, Leonardo Auriema, de São Paulo. Vejam, há juristas de várias partes do Brasil, unânimes em reprovar esse texto. Idem
no direito de família e sucessões, plenos de regras que se projetam, atual ou potencialmente, no direito patrimonial, tema da minha fala hoje. Eu reenvio os estudos que estão no livro de Paulo Doron, Karime Costalunga, Helena Gomes, Débora Gozo, professoras e professores em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eu lembro apenas uma regra, só para exemplificar, porque são tantas que eu não posso cuidar de mais do que isso. Artigo 1609-A, pela qual, se o apontado como genitor da criança se negar a reconhecer a paternidade, bem como se submeter ao exame de DNA, o oficial deverá incluir o seu nome no registro, encaminhando a ele cópia de certidão, e após encaminhará o expediente ao Ministério Público ou à Defensoria Pública para propor ação de alimentos e a fixação do regime de convivência. Em outras palavras, sem qualquer prova, o apontado pai se tornará pai para efeitos patrimoniais por um ato do tabelião. A insegurança gerada pela possibilidade de registro de filiação unicamente por parte da mãe, para que depois seja acionado o pai e tenha que fazer a prova negativa, vem travestida do respeito ao direito à identidade do menor, um valor relevantíssimo, mas ignora a intimidade e a exclusividade conferidas ao universo do suposto pai. Ele se vê completamente ignorado e demandado por declaração unilateral que muito fragilmente se sustenta, não é preciso prova, sem focar nas graves consequências decorrentes da irresponsabilidade de declarações maliciosas ou não assertivas, efeitos no plano patrimonial e também no extrapatrimonial. Por fim, eu chego ao ápice, a panfuncionalização da responsabilidade civil. Aqui está o ponto alto do populismo. Está na disciplina do dever de indenizar, que a todos nós interessa. A função tradicional da responsabilidade civil, todos aprendemos isso, é indenizar. Mas agora novas funções são propostas, com esmaecimento completo da função indenizatória. Punir, prevenir, educar, é uma função pedagógica, socializar o risco. Há nada mais, nada menos do que 100 novas regras. Não sobrou nenhum dos 28 artigos originais, tidos, por exemplo, por Rui Rosado de Aguiar Júnior, na época em que o Código de 2002 entrou em vigor, como a mais perfeita de todas as disciplinas do Código Civil. Não sobrou nenhum, e chegam agora 100 artigos atuais. Começa pelo primeiro. Vejam e meditem sobre a redação. Aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Não está mais dito aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Ora, qualquer dano passa a ser indenizável, mesmo os danos licitamente causados, mesmo que o autor do dano tenha agido estritamente de acordo com a lei. Professor Homero, quando se demite um empregado, dando-lhe todas as suas verbas rescisórias, está se causando um dano. Poderá ser imputada a indenização. Ou quando o empregado se demite, pode estar causando o dano àquela pessoa que necessitava dos seus serviços. Mesmo que o autor do dano tenha agido estritamente de acordo com o direito, se comportando com a mais extrema diligência, mesmo os danos praticados em legítima defesa, eu fico pensando, pergunto aos meus amigos penalistas, teria a vítima que indenizar o ladrão por destruir seu revólver com uma marretada? Ora, viver é muito perigoso, como diz e repete Riobaldo nas 700 páginas do Grande Sertão. E porque viver é muito perigoso, todo o problema da responsabilidade civil como instituto jurídico que é discernir entre danos indenizáveis e danos não indenizáveis. Nenhuma sociedade suportaria uma regra de indenização de todos os danos, uma espécie de seguro universal contra a dor.
todos os danos causados a quaisquer pessoas, em quaisquer situações, por quaisquer causas. Por isso, a regra geral, em todos os sistemas similares ao nosso, são indenizáveis os danos ilicitamente praticáveis. Os danos licitamente causados são indenizáveis apenas quando a lei, de forma tópica e expressa, prevê. Também aqui, em matéria de responsabilidade civil, há excesso de regras contraditórias entre si. O exemplo mais característico da profunda atecnia, que é uma das marcas deste PL, está na contraposição entre o artigo 403, que diz que a extensão do dano é avaliada pelo nexo causal direto e imediato entre o ato ilícito imputável a alguém e o prejuízo a outrem, e agora o artigo 944b, segundo o qual a indenização será concedida, preste atenção no português, se os danos forem certos, sejam eles diretos, indiretos, atuais ou futuros. Isto é, a indenização, em primeiro lugar, ela é ou não devida, ela não depende de concessão de ninguém, mas isso é o de menos. Até onde vai o dano indireto? Aliás, o que é o dano indireto? É o dano colateral? É o dano por ricochete? É outra coisa que pode ser definida caso a caso ao gosto do freguês? Ainda, o parágrafo 4º do artigo 444b estabelece que, em certos casos, o juiz pode calcular o dano patrimonial por estimativa, quando a prova do dano for difícil ou onerosa diante das máximas de experiência. Percebam o aumento da subjetividade do julgador. Para avaliar o perigo dessa regra, nem seria preciso ter lido o excepcional livro de Michele Tarufo sobre a prova e os vieses de raça, de gênero, de classe social, que costumam direcionar as máximas de experiência. E ainda a multiplicidade de critérios heterodoxos. Por exemplo, no artigo 927b, a responsabilidade objetiva, que, aliás, o projeto de lei estende para além de todos os terceiros previstos no 932, também a tomadores de serviço, que passam a ter responsabilidade solidária. Muito bem, 927b. A regra do caput se aplica à atividade que, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado. Olha, eu gosto de estudar risco, eu queria saber o que é um risco diferenciado. Risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. São critérios para a sua avaliação, entre outros, quer dizer, é inesgotável, a estatística, a prova técnica e as máximas de experiência. Parágrafo 2º. Para a responsabilização objetiva do causador do dano, bem como a sua ponderação, vai se ponderar a responsabilidade, e a fixação do valor da indenização, deve ser levada em conta a existência ou não de classificação do risco da atividade pelo poder público ou para a agência reguladora, podendo, de novo, ela ser aplicada tanto a atividades desempenhadas em ambiente físico quanto digital. Precisa distinguir. Paradoxo. Se levar em conta o caput do artigo 944, a indenização se mede pela extensão do dano, a regra tradicional da responsabilidade civil, não é? Todo dano, nada mais do que o dano, como diz aquele provérbio francês. Mas, se levar em conta o 927b, parágrafo 2º, se deverá considerar a classificação do poder público, sem qualquer referência ao dano como medida da obrigação de indenizar, quer dizer, pode ser muito maior ou muito menor. Regra muito semelhante, levando à dissociação entre a extensão do dano e o quanto indenizatório, está no artigo 1254, localizado no direito das coisas. Propõe-se mudança na regra da indenização para quem utiliza com má-fé sementes alheias em terreno próprio. Atualmente, a lei indica haver pretensão indenizatória sem indicar a forma de apuração, porque é a forma normal de aplicação, teoria da diferença, enfim, todo mundo sabe.
No projeto, a indenização passa a corresponder ao dobro do valor das sementes, o que é mais uma restrição ao princípio da reparação integral, pois a pré-fixação pode conduzir a um montante muito superior ou muito inferior ao dano efetivamente causado. Tratando de responsabilidade por fato de terceiro, o projeto de lei estabelece que o juiz deverá levar em consideração o grau de contribuição causal do tutor, do curador ou do guardião para a sua ocorrência. Houve quem não gostasse da palavra erronia do título dessa palestra, houve quem reclamasse. Mas não seria uma erronia cabal, evidente por si só, alinhar entre os casos de responsabilidade por fato de terceiro um caso tão palmar de responsabilidade por ato próprio, para qual o agente tanto contribui causalmente que o juiz deve levar em conta esse ato próprio para fixar a indenização? Esses poucos exemplos, são muitos e muito mais em 100 artigos, aqui eu trouxe 4 ou 5, já apontam a reviravolta completa, subversão danosa no sistema da responsabilidade civil. E até aqui eu só falei em dano patrimonial. Na responsabilidade por dano extrapatrimonial, o enunciado proposto ao artigo 944-A, seus vários incisos e parágrafos, estabelece em matéria de quantificação da indenização que o juiz observará, abro aspas, sem prejuízo de outros, critérios tais como a natureza do bem jurídico violado e as peculiaridades do caso concreto, podendo, é uma faculdade, nós ensinamos para os nossos alunos atenção aos verbos da lei, podendo observar também, entre outros, atenção penalistas, o grau de ofensa ao bem jurídico e eventual condenação do ofensor pelo mesmo fato ou imposição de multas administrativas pela mesma conduta, podendo, continue, isso é um parágrafo que tem mais de 10 linhas, podendo incluir na indenização uma sanção pecuniária de caráter pedagógico em caso de especial gravidade, e continua, podendo ser agravado quanto até o quádruplo dos danos fixados, considerando-se a condição econômica do ofensor ou a reiteração da atividade danosa. Vejam aí a multiplicidade no mesmo parágrafo de critérios abertos, confusos, cumulativos da indenização punitiva. Vamos tentar analisar muito rapidamente. Parágrafo 2º, grau de ofensa ao bem jurídico. Já embute uma função punitiva, né? É a intensidade da ofensa que importa e não a repercussão na esfera jurídica da vítima. Parágrafo 3º, torna ainda mais explícita a função punitiva, sanção pecuniária de caráter pedagógico, sanção que deve ser incluída na indenização e não fixadas de forma apartada. Parágrafo 4º, podendo ainda ser agravado quanto por uma espécie de quatur ou tetra in idem do direito civil, que multiplica por 4, com caráter punitivo, uma indenização que já tem o caráter punitivo. E eu recordo, quando leio essa regra, não posso deixar de recordar mais uma passagem do vídeo, com as palavras do relator geral no YouTube, que diz o seguinte, abro aspas, lembrando que isto, está se referindo especificamente a esse artigo, vai ser aplicado para seguradora, seguro-saúde que nega cobertura sem motivo, banco, telefonia, plataformas digitais que não cumprirem regras de verificação de conteúdo para a responsabilidade civil funcionar no Brasil. Há um podcast muito interessante, professor Rafael Petef, que tem estudado profundamente o tema da responsabilidade civil, no qual ele recorda o papel das agências reguladoras na prevenção e na sanção de certos danos de massa. Trazer isso para o judiciário resolver sempre não é o melhor caminho. E, embora o caput do artigo 944 consigne o princípio da reparação integral, as alíneas e os parágrafos subsequentes desmentem o que está no caput. Portanto, potenciais injustiças e muita insegurança quanto à forma de reparação. Trago mais um ou dois casos
Responsabilidade do guardião da coisa, artigo 936-A. O proprietário ou o guardião será responsável, independentemente de culpa, pelo dano causado pela coisa. Agora, o que eles introduziram? Salvo se demonstrado que ela foi usada contra a sua vontade. Fato exclusivo da vida, etc. Quer dizer, se eu digo que o meu filho menor, que pegou o carro e bateu no carro do vizinho, não, mas eu disse para ele não pegar a chave, foi usada contra a minha vontade. Mas a coisa não para aí. O parágrafo único diz: considera-se guardião para fim do disposto no caput quem exerce por si ou por terceiro o uso, a direção e o controle da coisa. Perfeito, até aí a regra tradicional, quem tem o controle sobre a coisa responde por ela, mas continua. Ou quem dela obtém um proveito. Eu pergunto, o controlador pode ser considerado guardião da sua sociedade controlada? Passará a responder objetivamente. Qualquer pessoa que tire proveito também será considerada guardiã. As instituições financeiras passarão a responder por todos os danos ambientais ocorridos no curso da obra financiada? Por fim, eu chego àquela que é a regra que a mim atinge pessoalmente, atinge a minha estimação, atinge a minha autoconsideração como advogada e a consideração e o respeito que eu tenho pela profissão, que é minha, que foi dos meus antepassados, que é do meu marido. Artigo 953-A. O advogado só responde por dolo ou fraude. O advogado é o único profissional liberal que não responde por negligência. O médico responde, o administrador responde, o dentista responde. Nem por culpa grave o advogado responde. Só por dolo ou fraude. Perder prazo agora isenta todos nós. Mas o curioso é o que diz o relator geral no mesmo instrutivo vídeo que eu tenho referido. Esse artigo é muito importante e acho muito difícil não passar, até porque a maioria do Congresso, na Câmara e no Senado, eles são advogados. Vocês podem fazer essa pesquisa. A maioria dos deputados e senadores, a formação é na área jurídica, eles são advogados. Esta é muito boa para a advocacia. Concluo com um conselho precioso dado pelo professor Menezes Cordeiro, ilustríssimo professor português, que esteve no Brasil, estudou o anteprojeto e nos deu lições excelentes sobre o anteprojeto. Sobre a responsabilidade civil, ele disse: na minha terra, um homem elegante, na minha terra, eu sugeriria que a parte de responsabilidade civil fosse retirada do universo da reforma, se essa for considerada premente e dever prosseguir. Há poucos dias, eu ouvi um podcast, Fio da Meada, da jornalista Branca Viana, que muito me impressionou e recomendo a todos, principalmente aqueles que são pais de crianças e adolescentes. É uma entrevista com a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara de Crianças e Adolescentes do Rio de Janeiro, que é frequentemente convidada a dar palestras em colégios e costuma dizer aos pais: eu quero que vocês não durmam essa noite. Senhoras, senhores, colegas, amigos, amigas, com toda a minha consideração e amizade, eu convoco a todas e todos, as instituições jurídicas e empresariais aqui presentes, a lutar contra o projeto 4/2025, pois eu quero que os senhores não durmam nessa e nas próximas noites, até o PL, esse PL tão desastroso para o Brasil, ser engavetado e esquecido para sempre. Muito obrigada. Eu pediria que a doutora Ingrid entregasse uma
gostaria que a doutora Leide entregasse uma singela lembrança do Instituto à professora Judite Martins Costa.